Reflexão do dia 15 de janeiro de 2026. Primeira semana do tempo comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Pedimos a Deus neste dia 15 de janeiro e rogai que olhai para nós, eleva, Senhor, o nosso espírito de encontro ao seu, para que, animados na vossa presença, possamos tomar coragem para enfrentar as realidades deste dia de hoje. Aqueles que sofrem com endividamento financeiro, Senhor, dai-lhes um espírito renovado, sabedoria que vem de ti para a solução de seus problemas. Aqueles que estão em leitos de hospitais que tratam dos seus doentes, dai-lhe resiliência, perseverança e fé para que eles possam suportar essa dor. Aqueles que estão em sofrimento com suas famílias, filhos, esposos, esposas, e possam também, com a vossa presença, animados pelo Espírito Santo, superar essas dificuldades e vencer, Senhor, no amor em vossa presença. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo do dia, Santo Amaro, amigo de São Bento. Santo Amaro nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual e grande amigo de São Bento, tornou-se um beneditino com apenas 12 anos de idade. Ele foi apontado desde muito cedo como um grande exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal. Vida de austeridade, de ação e de oração, ora e labora, de fato. Tanto que, na obediência de Santo Amaro ao fundador dos beneditinos, ali, ele, quando foi solicitado por São Bento para. São Bento teve uma visão, né, de que um jovem estaria se afogando no lago e avisou a Santo Amaro: Santo Amaro, vai depressa, salva aquele jovem que está se afogando no lago, na região tal, assim, assim, assado. E Santa Mara saiu tão determinada a cumprir o que São Bento lhe pedira, e ao chegar no lago e vendo realmente que o jovem estava se afogando, ele conseguiu correr sobre as águas e, andando sobre as águas, resgatou aí aquele jovem daquele afogamento. Então, quando ele olhou para trás e viu que teria dado alguns passos sobre as águas, ele ficou assustado. Muitos atribuíram aquele milagre a Santa Mara, mas o próprio Santa Mara falou: não, eu apenas cumpri o, o que São Bento me pediu. Né? Então, ele atribuiu a São Bento aquele milagre e não a ele. Bom, fato ou não, história ou não, né, realidade ou não, mas o que estamos destacando aqui é esta obediência de Santo Amaro a São Bento. São Amaro, fiel seguidor de São Bento, rogai por todos nós, para que também possamos ser obedientes a Cristo Jesus, mas também pedindo de modo especial as vocações beneditinas e pelos monges que ali vivem, para que também sejam fiéis ao fundador até o fim do mundo. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Ebenezer. Enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos.
Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas, coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi tão grande, do lado de Israel, tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 43. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivo de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis. Despertai, não nos deixeis eternamente. Porque nos escondeis a vossa face e esqueceis na opressão nossa miséria. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. E ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora e em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu: Se queres, tem o poder de curar. É esta forma ousada que o leproso chegou perto de Jesus. Porque, pela lei judaica, o leproso não podia chegar perto de ninguém, sob pena de ser morto, sob pena de ser apedrejado. Mas ele, ouvindo falar de Jesus e vendo que o Jesus passava por ali, ele, de forma audaciosa, chegou perto de Jesus e de joelhos. Isso significa muito. Isso significa que ele chegou, embora na coragem, audacioso, mas chegou no respeito, em adoração e de joelhos. Se queres, tem o poder de curar. Então, a nossa oração tem que ser assim, desse jeito. Aproximar-se na Eucaristia, aproximar-se de Jesus no sacrário e de joelhos. E de joelhos. Pedir, se queres, tem o poder de curar-me. Se queres, tem o poder de libertar o meu filho ou minha filha. Se queres, Senhor, restaura o meu lar. Se queres, Senhor, dai-me, Senhor, condições de superar essa dificuldade econômica, financeira da minha casa. Liberta-me, se queres, Senhor, restaura a minha saúde, a saúde do meu pai,
da minha esposa, do meu filho, da minha filha, né? Então, se tu queres, Senhor, curar-me, serei curado. Jesus, cheio de compaixão, olha só, hein? Estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. Então, esse é o desejo de Deus para nós. Mas o que nos separa desse desejo de Deus para que tenhamos aí a graça de Deus em nossas vidas? Está na primeira leitura de hoje. Nós temos os filhos de Eli, Onofe, Ofni e Finéias. Esses dois filhos de Eli, eles deram muito trabalho ao sacerdote. Eles eram promíscuos, eles não tinham um valor moral muito bem definido, trapaceiros, eles desonravam o seu pai, desonravam toda a convivência no templo, usavam as ofertas e as oferendas do templo em favor deles mesmos, faziam as carnes que deveriam ser sacrificadas, faziam churrasco para seus amigos, então desviados completamente. Mas é que os filisteus entraram em combate com o povo hebreu. E ali, naquela guerra toda, acabou que os filisteus tiveram êxito e morreram cerca de 4.000 homens no primeiro combate. Eles tiveram a ideia de buscar a arca, né, para, como se fosse um amuleto, né, com total desrespeito, né? Então trouxeram a arca, foram lá na cidade, foi pegar a arca da aliança e trouxeram a arca sem nenhuma forma de cumprimento de protocolo litúrgico nenhum, porque para a arca ser deslocada é necessário aí fazer uma ordem, um ordenamento que o próprio Deus institui. Mas eles levaram a arca como se fosse um amuleto, como se fosse mais uma arma, um canhão, uma metralhadora, e levar a arca às pressas, sem nenhum respeito, sem nenhuma adoração, diferente daquele leproso que se aproxima do Senhor, desobedecendo todas as ordens, mas ele se aproxima de joelho. A arca não, foi colocada no campo de batalha, né? Como se fosse um amuleto qualquer lá de proteção, um símbolo qualquer de proteção. E nesse dia, pela desobediência dos filhos de Samuel, Eli e Ofni e Finéias, né? Perdão, os filhos de Eli, não de Samuel, tá? Os filhos de Eli, eles acabaram levando e expondo os hebreus a uma derrota terrível. Naquele dia morreram mais de 40.000 homens. Então, olha só que situação. Não é assim que nós nos aproximamos do Senhor. Não é com superstições, não é com crendices, né? Então, não crendices malucas. Não é assim. Deus não quer nenhum tipo de sacrifício maluco. Não, não, não é desta forma. Existe uma forma de chegarmos ao Senhor. Até o Salmo de hoje, o Salmo 43, o salmista fala: Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém, agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra, vós nos fizeste recuar, né? De nós fizeste escárnios para os nossos vizinhos, que os nossos inimigos estão zombando de nós. Então, Salmo 43, até que lá no Salmo 49, Salmo 50, Davi reconhece: sou pecador. Porque até então, no Salmo 43, ele está vivendo a luxúria, a vida, ele está vivendo os prazeres. O povo está saindo para a guerra e o rei Davi está lá fazendo festas, tomando vinhos, se embriagando, prostituindo, adulterando e tudo mais. E vendo que o povo está se destruindo. Até que no Salmo 50 ele toma, então, bota a mão na consciência e fala que é um pecador e que é pelo pecado, e seu pecado, que está ali trazendo para a sua família maldições e para o seu povo a derrota. E Deus ali dá uma reviravolta na vida de Davi. Aproximar-se de joelhos diante de Jesus, para que nós possamos receber a graça do Senhor. Todos nós somos pecadores, o leproso significa nós.
com as nossas lepras de pecado. Nós temos vergonha de chegar diante de Deus. Somos impedidos de chegar diante de Deus porque arrastamos nas nossas costas pesos de pecado. Mas mesmo assim ele teve coragem de se aproximar e de joelho pedir: Senhor, quero que seja curado, cura-me. E Jesus colocou a mão sobre ele: eu quero, seja curado. Né? Então, em seguida, esse leproso é elemento de testemunho. Falava tanto de Jesus que Jesus, antes de chegar numa cidade lá, o povo já estava aglomerado esperando Jesus e ele não podia nem entrar, né? Tinha que ficar do lado de fora. Mas é isso. A liturgia de hoje nos pede, mesmo em meio às lepras de nosso pecado, tenhamos coragem de nos aproximar de Jesus, mas com respeito litúrgico, em adoração, com respeito, adorando o Senhor e pedir: cura, liberta-nos. É assim que a igreja nos ensina nesse dia de hoje. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E quero fazer um convite para você. Seja você também um evangelizador. Torne sua vida produtiva diante do Senhor. O sentido da vida é, por que nascemos, né? É para conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Então venha servir ao Senhor, dá sentido à sua vida, nos ajudando a anunciar o Santo Evangelho, a liturgia diária, para muitos que estão distantes, multiplicando em suas redes sociais este ensino, esta pregação, para que mais corações possam ter a noção que podem se aproximar do Senhor e libertar a sua casa e a si mesmo de todas as maldições. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.